eu quero falar com você hoje sobre gerando expectativa. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, eu estou... Ah, não, desse jeito nem eu acredito que você está com expectativa, irmão. Fala assim, eu estou gerando expectativa. Isso, agora você vai falar com fé mais uma vez. Vai lá, eu estou gerando expectativa. Eu não sei você, irmão, mas todas as vezes que o Senhor promete algo, eu gero expectativa no meu coração. Não só o Senhor, porque a gente costuma replicar essa realidade no nosso dia a dia. Eu não sei você, mas a minha linguagem de amor é presente, né? Se você é como eu, qualquer coisa é motivo de muita alegria quando você recebe um presente. Não pelo fato do valor que aquilo carrega, mas pelo simples fato da pessoa ter lembrado de você e falar assim, olha, eu lembrei de você, eu comprei isso aqui para você. Eu sempre conto esse exemplo, né? Você já deve ter ouvido pela milésima vez. Mas eu lembro que um dia a Santa estava trabalhando, cara, e a pessoa chegou lá precisando de ajuda e tal, e ela estava vendendo meia. A Santa comprou uma meia, levou para casa e falou assim, olha, estava lá no trabalho, a pessoa estava vendendo lá, eu comprei, lembrei de você. Eu falei assim, caraca, uma meia, nossa, né? Como se eu já não tivesse milhares de meias, né? Tirando aquelas que sempre elas são sugadas pela máquina de lavar, né? Todas as meias a gente tem um monte de meia em casa. E eu lembro que isso me marcou muito, porque essa linguagem de amor gera em mim muita expectativa, como por exemplo, no meu aniversário. Gente, eu amo receber presente. Ou seja, quando meu aniversário está chegando, eu fico na expectativa. Eu gero expectativa. O que será que eu vou ganhar? O que será que as pessoas vão falar? E nem que seja uma caneta, para dizer uma caneca, uma camisa. Né? Esses dias uma ovelha nossa foi viajar, voltou para o Brasil e trouxe uma camisa assim, ó. Cuscuz é melhor do que muita gente. Né? Tipo assim, pastor, eu lembrei de você. Eu falei assim, glória a Deus, não sei se é por causa do cuscuz ou por causa que é melhor do que muita gente, mas aleluia, obrigado. Mas por quê? Porque não é pelo fato do valor, mas é pelo presente. Você está entendendo o que eu estou falando aqui nessa noite em nome de Jesus ou não? Carrega um presente, carrega uma expectativa, carrega um valor, e não é valor financeiro, é muito mais do que isso. Só que na maioria das vezes nós queremos aplicar a realidade do gerar expectativa, da mesma maneira que geramos em pessoas, nós queremos gerar essa mesma expectativa a respeito de Deus. Glória a Deus, a gente não escuta um amém porque é uma verdade. Porque na maioria das vezes, vamos lá, quando você começa um relacionamento, e eu creio que o seu relacionamento é cristão, posso ouvir um amém? Aleluia, né? No relacionamento cristão, você gera expectativa do namoro, você gera no namoro uma expectativa para o noivado, sim ou não, glória a Deus, aleluia, e no noivado você gera expectativa para o casamento. Aleluia, se você pulou uma dessas etapas aqui, irmão, aí calma, né? Porque no casamento você gera expectativa, isso, para a lua de mel, exatamente, né? Exatamente. Se você pulou um desses processos, depois você aparece ali no balcão, a gente conversa, tá tudo certo. Mas por que eu estou te falando isso? Porque cada realidade vai gerando uma expectativa para a próxima realidade. Faz sentido o que eu estou falando nessa noite? Cada ano que entra, você gera uma expectativa para aquilo que vai acontecer. Para cada ciclo que você entra na sua vida, você gera uma expectativa. O que isso vai trazer de novo? O que isso vai me abrir de portas? Quando você começa num trabalho, você, né, não sei você, mas eu lembro muito bem na escola, quando eu começava um ano, eu gerava expectativa. Quem serão as pessoas que vão estudar comigo? Será que eu vou estudar com os mesmos do ano passado? Ou será que vai ter gente nova? Será que os meus colegas ficaram na mesma classe? Você gera uma expectativa. Tudo na vida, todas as estações, todos os tempos, todos os momentos em que nós passamos, geram sempre em nós uma expectativa para aquilo que vai viver, para aquilo que nós vamos viver. Isso é bom, de uma certa maneira talvez seja ruim, porque você está tão focado, gerando expectativa para a próxima estação, que você está esquecendo de aproveitar o que você está vivendo agora. Glória a Deus, isso mesmo, não tem um amém, mas isso é uma verdade. Às vezes a gente fica gerando tanta expectativa para aquilo que vai acontecer, que a gente esquece de agradecer e lembrar daquilo que está acontecendo. Tem alguém comigo? Posso ouvir um amém aqui? Amém. Quando nós entendemos que o Senhor nos faz desfrutar de cada momento em estação, Eclesiastes 2, você sabe o que fala, há um tempo certo, debaixo do céu, para todas as coisas. O problema é que a gente quer pular processo, o problema é que a gente não quer esperar, o problema é que a gente sempre está querendo viver
a próxima estação com aquela expectativa gerada e esquece de aproveitar aquilo que o Senhor está fazendo agora. E eu te pergunto, o que o Senhor está fazendo agora? Na sua vida agora. Não, pastor, não é possível. É possível, irmão. Nós estamos em 50 dias de jejum e oração. Posso ouvir um amém? Amém. Meu Deus, cadê a galera que está acordando 3 horas da manhã? Faz barulho em nome de Jesus. Gente, eu vou falar uma coisa para você. Incansáveis são eles, né? Imparáveis, imbatíveis. Né? Meu Deus, é isso aí. Todas 3 horas da manhã, estamos lá, gente. Né? Às vezes pescando peixe, tubarão, mas estamos lá orando, buscando, clamando, colocando realidades sobrenaturais. Eu não sei você, mas toda madrugada eu já fico com expectativa para a próxima madrugada. A gente recebe uma palavra, Deus libera uma palavra, eu já fico assim, quando acaba eu falo assim, nossa, o que será que vai acontecer na próxima? E às vezes a gente esquece de aproveitar a palavra que Deus liberou para o dia. Existe o maná do dia, existe a realidade do dia, existe a provisão do dia. Quem está entendendo já o que eu estou falando em nome de Jesus? Hoje eu falo com vocês sobre gerando expectativa, e é lógico que nós devemos gerar expectativa. Mas a pergunta que eu te faço é, em quem você tem gerado expectativas? Aonde você tem colocado a sua expectativa? Porque como eu falei, nós temos um hábito. Nós gostamos de aplicar a mesma maneira quando nós geramos expectativa nas pessoas em Deus. Só que você está cansado de saber, e talvez você tenha vivido essa realidade, pessoas falham. Pessoas abandonam. Pessoas não cumprem com a sua palavra. Pessoas podem mentir, pessoas podem falhar. O problema é que quando nós vivemos essas realidades, na realidade terrena, quando nós vivemos esse princípio na vida terrena e nós sofremos gerando expectativa em pessoas e muitas vezes não sendo suprida essa expectativa, quando o Senhor gera algo no nosso coração, a gente fala assim, não, provavelmente uma hora ou outra Deus vai desistir disso. Glória a Deus, eu acho que essa palavra está falando com você que não tem um amém, a casa está um silêncio, obrigado Espírito Santo. Porque quando o Senhor te promete, você fala assim, ah não, já estou cansado de ouvir muita coisa, e você acha que Deus estava emocionado. Mas sabe aquela, Deus estava fazendo muito milagre, e nesse dia Ele me achou no meio do caminho e falou assim, para você. Aí você falou assim, para mim. Aí passou um mês e você falou assim, não, acho que isso aqui vai dar muito trampo para fazer. Não, e essa realidade aqui que eu prometi para o Gui, eu acho que eu falei, eu não devia ter falado isso. Só que em Isaías 55 fala algo impressionante para mim e para você. A palavra fala que nenhuma das palavras que saem da boca de Deus, que saem do trono de Deus, voltarão vazias. Irmão, eu não sei se você entende o que de fato essa palavra está dizendo, que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele não é homem nem filho do homem para que minta ou se arrependa. Você lembra disso? Samuel fala isso. Você vê a palavra dizendo que essa palavra não voltará vazia, porque é a palavra do Senhor. Por isso que quando Ele libera algo a seu respeito, talvez para você pode parecer impossível, talvez aos seus olhos seja improvável, mas eu preciso te lembrar isso nessa noite em nome de Jesus. O Senhor está gerando no meu e no seu coração expectativa para aquilo que só Ele pode fazer. Tem alguém que crê nisso nessa noite em nome de Jesus? Mas hoje eu vim para pregar para você não está entendendo? Hoje eu falo com você sobre gerar expectativa, irmão. Como eu amo quando o Senhor gera expectativa no meu coração. Sabe por quê? Eu vou falar o porquê. Porque todas as vezes que Jesus me promete algo, todas as vezes que o Espírito Santo libera uma palavra, gera expectativa no meu coração, todas as vezes, as minhas expectativas não apenas são supridas, mas elas são superadas. Deixa eu te fazer uma pergunta e você não precisa responder, mas responde aí para você. Eu tenho certeza que Deus já fez uma promessa para você, pelo menos alguma vez na sua vida. Pelo menos uma, eu tenho certeza que Deus já falou para você. Talvez tem muitas que ainda não se cumpriram, e de fato, na minha vida também. Fica tranquilo, é na nossa vida, tá bom? Talvez você está falando, não, acho que é só porque o pastor está ali, Deus já cumpriu todos na vida. Não, a gente está juntos. Tem muita coisa que precisa acontecer ainda, mas deixa eu te lembrar de algo. Você lembra quando Deus falou acerca de algo da sua vida anos atrás, e quando aconteceu, você falou assim, meu Deus,
Aconteceu, mas não tinha nada a ver com o que eu estava esperando. Porque por mais que eu pudesse imaginar aquilo que Deus tinha falado, não tem nada a ver com aquilo que eu imaginei, porque é muito maior. O processo pelo qual as coisas aconteceram, você fala assim, meu Deus do céu, eu nem imaginaria que isso aqui ia acontecer desse jeito, que ia se findar desse jeito, mas uma coisa é certa, independente se você está entendendo ou não os caminhos do Senhor, porque os seus caminhos são insondáveis, o Senhor cumprirá com a palavra que saiu da sua boca. Você crê nisso nessa noite, em nome de Jesus? Hoje eu falo com você sobre gerar expectativa. Irmão, eu estou gerando expectativa para aquilo que Deus vai fazer nesses próximos dias. Porque não é sobre homens, não é sobre uma placa de uma igreja, não é sobre um pastor, não é sobre um ministério, é sobre a palavra dEle. É sobre uma palavra dEle, e essa palavra é suficiente. Hoje eu falo com você sobre gerando expectativa. Olha mais uma vez para a pessoa que está falando, fala assim, gerando expectativa. Fala assim, eu estou gerando expectativa. Você pode aplicar isso para tudo, quando é para uma viagem, irmão, eu sou daqueles que a viagem é 8 horas da manhã, eu passo a noite inteira acordando umas 10 vezes durante a noite, porque eu não consigo dormir, eu fico olhando para o relógio, acho que vou me atrasar. Resumindo, eu passo a noite inteira anterior sem dormir, né? E aí, quando chega 8 horas da manhã, eu já estou quebrado, né? Se você não é assim, está tudo bem, que Deus abençoe, depois você me ensina um pouco mais sobre domínio próprio, e glória a Deus, aleluia por isso. Mas nesse caso eu ainda preciso melhorar. Né? Mas a gente precisa entender que quando nós geramos expectativa, duas realidades, a primeira delas, a gente não pode estar tão focado naquilo que Deus vai fazer que esquece de aproveitar daquilo que Ele está fazendo. Mas o segundo ponto é, a partir daqui eu começo a pregar, amém? Tudo aquilo que nós podemos pensar e imaginar acerca da expectativa que nós estamos gerando, daquilo que Deus prometeu, com certeza, aquilo que Deus pode fazer ainda é muito maior do que aquilo que nós podemos projetar. Eu quero ler com você Atos capítulo de número 1. Eu não sei se você sabe que semana que a gente está vivendo. Se você não sabe, irmão, eu preciso te falar isso. Domingo é domingo de Pentecostes. Pastor, não faço ideia do que é isso. Então calma, vamos aprender junto. Atos capítulo de número 1. Verso de número 1, a palavra fala, em meu livro anterior, Teófilo, eu escrevi a respeito de tudo aquilo que Jesus começou, diga comigo, começou. Fala com fé, irmão, começou a fazer e ensinar. Presta atenção nisso em nome de Jesus, cara. Tudo aquilo que Lucas escreveu, ele fala, olha, tudo aquilo que eu registrei, tudo aquilo que nós vivemos, foi só o começo daquilo que Jesus começou a fazer. Não, irmão, você não entendeu, não. Nada daquilo que eles tinham experimentado, talvez um dia teria passado pela mente, pelo sonho, pelo coração deles, pela mente do homem. E ele fala assim, cara, tudo aquilo que a gente viveu, é só o começo daquilo que Jesus está fazendo e está prestes a fazer. E ele fala, verso de número 2, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, ou seja, da crucificação, da morte, da ressurreição de Cristo, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhe por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Irmão, presta atenção nisso. A palavra fala para mim e para você que Jesus morre, ao terceiro dia ele ressuscita, glória a Deus, aleluia por isso. Aleluia, o nosso rei ressuscitou. Ele morreu, pagou pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Quando ele ressuscita, então ele aparece para os seus discípulos. Você sabe o que acontece? Ele aparece para Maria Madalena, as mulheres que vão no túmulo, elas veem Jesus e vão correndo para falar para eles acerca de Jesus. O nosso Cristo está vivo, Ele ressuscitou. E eles falam assim, não é possível. Mas Jesus tinha prometido. Mas mesmo o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Criador de céus e terra, ter liberado essa palavra, eles não geraram expectativa ao terceiro dia. Mas aquelas mulheres geraram tanto expectativa, que nos primeiros raios de sol, elas já estavam à porta do túmulo.
Irmão, e aqui tem coisas que eu preciso que você entenda. Na palavra que Deus libera, nem todo mundo gera a mesma expectativa. Vou falar de novo. Na palavra que Deus libera, seja para a sua vida, seja para a sua igreja, seja para esse tempo que você está vivendo, para aquilo que você vai viver, nem todo mundo gera a mesma expectativa. Eu estou falando dos discípulos. Aqueles que viram, aqueles que dormiam com Jesus, aqueles que levaram 5 pães e 2 peixes, que voltaram com o seu cesto, você lembra disso? Esses mesmos discípulos que foram enviados com poder e autoridade, e a palavra fala para mim e para você, que Jesus manda os 70, os 72, e ele fala que ele deu autoridade para pregar o evangelho, curar os enfermos, expulsar demônios. Esses caras viveram tanta coisa. Jesus liberou uma palavra: ei, eu preciso cumprir a vontade do meu Pai, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. No terceiro dia, nenhum deles estava no túmulo. Nenhum deles estava no túmulo. Porque nem todo mundo vai gerar a mesma expectativa. Tem gente que está assim, ó. Como eu quero que Deus cumpra com a sua palavra. Eu estou contando as horas para que o Senhor cumpra com a sua palavra. Jesus, vamos, a gente precisa ir. Nas primeiras horas desse domingo, a gente precisa aparecer no túmulo e esperar, porque eu creio que Deus vai fazer alguma coisa. Eu ainda não sei o que é, mas eu preciso estar pronto, porque quando Ele fizer, eu vou ser o primeiro a testemunhar. Mas essa não foi a expectativa dos discípulos. Era como se tudo aquilo que Jesus tivesse falado entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Irmão, deixa eu falar com todo carinho. Eu queria falar que não, como pastor local da igreja, eu queria e gostaria que todas as pessoas gerassem a mesma expectativa acerca daquilo que o Senhor tem liberado para você, acerca daquilo que o Senhor tem liberado para essa cidade, acerca daquilo que o Senhor tem liberado para essa igreja, mas nem todo mundo vai gerar a mesma expectativa. Por que você está preso? Por que você está no grupo daquelas pessoas que não estão gerando expectativa? Tem gente que está assim: meu Deus, eu quero ver acontecer. E o outro grupo está: hoje é domingo, né? O que ia acontecer mesmo? Parece que eles esqueceram de 3 anos de milagres. Parece que eles esqueceram de 3 anos de revelação. Parece que eles esqueceram de 3 anos de sobrenatural. Sabe por quê? Porque as suas expectativas estavam em outras coisas. Distraídos. Tanta coisa para distrair. Ele só queria uma coisa: que eles estivessem com o coração queimando, esperando. Mas enfim, essa não foi a realidade. O que acontece é que Jesus aparece a essas mulheres, depois ele aparece aos seus discípulos, e depois esses discípulos estavam reunidos. Não sei se você lembra do que estava acontecendo, você lembra? Os 120 estavam reunidos, e aí Jesus apareceu para eles, falou para aqueles que estavam lá. Mas a palavra fala que depois de tudo isso, Jesus aparece e passa 40 dias ensinando, lembrando acerca daquilo que ele tinha falado. Era como se o Senhor tivesse dado agora, presta atenção, num primeiro momento eu falei assim: cara, eu vou fazer algo que ninguém nunca viu. Você não entendeu ainda. Eu estou prestes a fazer algo que ninguém nunca viu. Gerem expectativa. Poucas pessoas geraram. Aí Jesus falou assim: tá bom, vamos de novo. Mais 40 dias ensinando, mais 40 dias relembrando, mais 40 dias de mesa, de comunhão. E sabe o que acontece? Você sabe do que a palavra fala. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando acerca do reino de Deus. Verso de número 4. Certa ocasião, enquanto comia, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Em outras versões vai dizer para mim e para você: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa. Em outras palavras, olha, deixa eu falar algo para você em nome de Jesus. Gere expectativa, porque nesses próximos dias Deus vai fazer algo. Não, acho que você não está entendendo, irmão. Se eu fosse você, eu já estava pulando na sua cadeira.
O que Jesus está falando para os discípulos, olha só, vocês perderam o primeiro. Vocês perderam o primeiro movimento, vocês não se ligaram naquilo que eu estava fazendo. Presta atenção. Eu estou lembrando vocês das realidades acerca do reino de Deus. Não saiam de Jerusalém, não se distraia. Dessa vez não vai fazer outra coisa não, meu filho. Não perde o tempo fazendo o que Deus não te chamou para fazer. Não saia de Jerusalém, não saia desse lugar. Não saia desse lugar. Mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual eu falei a vocês. Em outras palavras, Jesus está falando assim, ó, ei, eu estou para fazer algo de novo, e eu preciso que agora, dessa vez, você gere expectativa. Eu estou para fazer algo, mas dessa vez, eu preciso que vocês estejam com expectativa. Eu preciso que vocês gerem expectativa. Hoje eu falo com vocês sobre gerando expectativa. Talvez você chegou aqui, irmão, tanto faz. Tanto faz se Deus vai fazer, tanto faz se Deus vai prometer, Pelo amor de Deus, irmão. O Espírito que Deus nos deu não é um espírito de morte, mas um espírito vivo. Você precisa voltar a sonhar. Você precisa voltar a crer. Um espírito vivo se move, se movimenta, sonha, anda, fala, vive. Às vezes a gente vem pregar aqui, está todo mundo morto. É como se Jesus estivesse falando, pelo amor de Deus, não sai de Jerusalém, presta atenção naquilo que eu estou fazendo, para de se distrair com coisas que eu não mandei você fazer. Eu estou prestes a fazer algo, pelo amor de Deus, gera expectativa no seu coração. Gera expectativa no seu coração, porque a promessa de meu Pai, da qual falei a vocês, está chegando. Você está entendendo o que eu estou falando com você aqui nessa noite? A palavra fala de maneira muito simples, verso de número 5. Pois João batizou com água. Irmão, vamos ler juntos essa passagem em nome de Jesus. 1, 2, 3 e... Mas dentro... Vamos lá, no 3 a gente lê junto. Vamos lá, vamos do começo. 1, 2, 3. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Ah, irmão, se eu fosse você, eu estava celebrando o nosso Deus por essa palavra, em nome de Jesus. Dentro de poucos dias, eu estarei batizando vocês com o Espírito Santo. Talvez para eles, presta atenção nisso, irmão, nem sabia o que era o Espírito Santo. Eu sei quem é o Pai, eu sei quem é o Filho, mas o Espírito Santo, eu ainda não conheço. Ele fala assim, exatamente, então gera expectativa, porque quando Ele descer, vocês serão revestidos de poder, para serem as minhas testemunhas, em Jerusalém, Samaria, e até os confins da terra. Por isso, irmão, Ele está falando, o Espírito Santo está chegando. Ele está falando, o Espírito Santo está chegando, e dentro de poucos dias, a promessa que eu liberei, a promessa que meu Pai liberou, a promessa a qual vocês esperam por tantos anos, vai acontecer. Em outras palavras, pelo amor de Deus, gera expectativa, porque eu vou fazer algo novo. Ei, irmão, domingo é domingo de Pentecostes, você não está entendendo, irmão. Se eu fosse você, eu já vinha preparado para passar o dia aqui já. Né? Traz travesseiro, traz coberta, né? Traz garrafinha de água, faz a marmitinha. A galera tá rindo, é porque já... Gente, a galera que tá rindo é porque já passou o final de semana aqui dentro da igreja. Fica junto com os anjos aí o dia inteiro na igreja, aleluia. Hoje eu falo com você sobre gerando expectativa. Jesus ele fala, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Verso de número 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vai restaurar Israel? Presta atenção, irmão. Jesus está falando de um negócio, os discípulos estão falando de outro. Vou falar de novo. Jesus está falando de um negócio, os discípulos estão falando de outro. Sabe por quê? Porque ainda eles não conseguiam discernir por meio do Espírito. O Espírito não tinha descido sobre eles. O discernimento que eles estavam tendo não era sobre o Espírito.
Espírito Santo, promessa do Pai. Então Jesus está falando, na minha mente, deve ser da restauração de Israel. Para de tentar adivinhar por meio da carne aquilo que Deus vai fazer, que você só vai conseguir discernir por meio do Espírito. Não, você não entendeu, eu vou falar de novo para você em nome de Jesus. Para de tentar discernir por meio da carne aquilo que Jesus vai fazer, porque se não for por meio do Espírito, você vai estar falando uma coisa e Jesus vai estar falando outra. Mas é agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? E aí Jesus, numa resposta muito educada e simples da parte dele, ele fala, não compete a vocês saber os tempos ou datas. Tipo assim, cara, vocês não estão entendendo. E eu fico imaginando Jesus, aleluia, fala com as ovelhas uma vez, fala 2, fala 3, aleluia, fala 4, fala 5, fala 6, e eles ainda não estão entendendo. Misericórdia, Jesus, glória a Deus. Jesus está falando assim, eu estou falando algo, vocês ainda não estão entendendo. Não tem a ver com isso, é outra coisa. Mas por que eles não conseguiram discernir? Porque o Espírito ainda não tinha descido, o Espírito ainda não estava sobre eles, eles não tinham como discernir realidades do Espírito. Você está comigo aqui? Você está entendendo o que eu estou te falando? Realidades espirituais são discernidas pelo Espírito, ou você não lembra disso? O Espírito discerne todas as coisas. Muitas das realidades que Jesus estava falando ainda não tinha caído a ficha. Sabe aquilo? Meu Deus, sabe o que é isso, irmão? Revelação. E aqui eu preciso dizer isso para você, gere expectativa, porque se você estiver andando pelo Espírito, nesses próximos dias o Senhor liberará sobre você revelação daquilo que Ele há de fazer. Porque se vive pelo Espírito, irmão, não dá para tentar adivinhar aquilo que Deus está fazendo. Se for tentar adivinhar, Jesus vai estar falando uma coisa, e assim como os discípulos, a gente vai estar falando outra. É nessa hora que você vai restaurar o reino, nisso, aquilo outro. Ele fala assim, não compete a vocês saber o tempo, as datas, a hora, que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas no verso de número 8 é como se ele estivesse voltando para o assunto. Volta para o assunto! Mas receberão poder. Quem está comigo, diga amém. Irmão, pelo amor de Deus, vamos ler junto com fé esse texto em nome de Jesus. Vamos lá, 1, 2, 3. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Irmão, presta atenção em nome de Jesus. Aquilo que o Senhor há de fazer através da sua vida e derramar sobre você nesses próximos dias, vai fazer de você uma testemunha do Senhor em Nova York, no estado de Nova York, na América e até os confins da terra. O Espírito Santo vai fazer algo. Ele está dizendo, ei, irmão, você não está entendendo. Jesus is coming. The Holy Ghost is coming. You need to be ready for it. Você precisa estar pronto para aquilo que Deus vai fazer. Expectativa. Deus, como eu estou com expectativa para aquilo que o Senhor vai fazer. É acordar de manhã e falar assim, é hoje? Já viu aquelas crianças quando vai viajar? Já, né? Com certeza eu e você era aquelas crianças. É hoje, pai? Não, é daqui a 1 hora. E você fala assim, quanto tempo já passou? 5 minutos. E agora? 6, Por quê? Porque fica naquela expectativa, se gera uma expectativa, se deseja por viver a vontade plena e completa do Senhor. Eu não sei você, irmão, mas eu estou gerando muita expectativa para aquilo que Deus vai fazer nesses próximos dias. Você sabe o que acontece? Se não sabe o que acontece, volta no domingo que eu vou terminar essa história. Mas aonde eu quero chegar com você hoje, e eu prometo para você que eu estou acabando. Hoje eu quero gerar em você algo que só o Senhor pode fazer. Gerar uma expectativa que com certeza vai ser suprida. Gerar uma expectativa que não vai ser frustrada, porque você não está gerando expectativas em homens, você está gerando uma expectativa em Deus.
Você não está gerando uma expectativa na bolsa de valores. A bolsa de valores amanhã pode quebrar. E tudo aquilo que você investiu, tchau. Mas o projeto era bom, mas a ideia era boa, mas a sociedade, poxa, ele me prometeu, irmão, deixa eu falar algo. Só ele é fiel para cumprir cada palavra que ele prometeu. Por isso, a minha oração para você, meu desejo para você é esse: gere expectativa para aquilo que Deus tem liberado para você. Eu não sei aquilo que o Senhor tem liberado, eu não sei quais são as palavras que Deus liberou. Talvez você chegou aqui na igreja sem expectativa. Então, deixa eu ser voz de Deus para você e te lembrar: existem promessas que ainda não se cumpriram na sua vida. Existem palavras que estão esperando, e você fala assim: não, já passou do tempo. Deus está falando assim: não passou do tempo, continue gerando expectativa, porque fui eu que prometi. O que Deus te prometeu, irmão? Deus te prometeu um documento, Deus te prometeu as nações, Deus te prometeu um casamento, Deus te prometeu um filho, Deus te prometeu uma família, Deus te prometeu um negócio, Deus te prometeu dons, Deus te prometeu sonhos. O que Deus te prometeu, irmão? Quais foram as expectativas que o Senhor gerou no teu coração? Por que você deixou elas morrerem? Por que você deixou que essas expectativas morressem? Meu Deus. Da primeira vez os discípulos não geraram muita expectativa, porque talvez eles estavam esperando que Jesus realmente não morresse. Não, Jesus ele falou que vai morrer, mas eu acho que naquela hora ele vai fazer alguma coisa, né? Que a gente é desses, mesmo Deus liberando a palavra, a gente continua tentando fazer. Não, eu acho que naquela hora, tanto que Pedro falou assim: vem cá, né? Corta a orelha dele. Vamos dar um jeito, porque não pode ser assim, não é possível. Não. Poxa, eu estava até acreditando, mas agora que Jesus morreu, será que ele vai ressuscitar mesmo? Eu não sei. Aí Pedro tem a brilhante ideia: quer saber? Eu vou voltar a fazer aquilo que eu sei fazer de melhor, eu vou voltar a pescar. É engraçado porque isso é muito forte para mim. As primeiras testemunhas foram as mulheres. E naquela época a mulher não tinha muita voz, ela não tinha muita credibilidade naquilo que ela falasse. Ou seja, se eles tivessem que inventar uma história, provavelmente a última opção naquela época era botar as primeiras testemunhas como mulheres, porque elas não cairiam no crédito da população. Por isso que quando me falam que a história de Jesus é uma história inventada, irmão, deixa eu te falar algo, então foi muito mal inventada. Porque a probabilidade desse evangelho poder não chegar até aqui era muito grande. Mas Deus prometeu com a sua palavra. Ele disse que eles seriam testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. É engraçado porque as primeiras testemunhas foram as mulheres. Mas sabe qual foi a primeira coisa que Jesus fez ao sair dali? Encontrar Pedro, lá na praia, onde há 3 anos atrás ele estava pescando. E Jesus chega no mesmo lugar e fala assim: o que você está fazendo aí, Pedro? O que você está fazendo aí, filho? Talvez Deus está te encontrando num lugar onde Ele já te tirou. Talvez Jesus está te encontrando hoje na sua praia para dizer assim: filho, por que você deixou de acreditar naquilo que eu falei? Por que você largou a palavra? Por que você não estava me esperando, Pedro? Pedro, a pedra pela qual eu irei edificar a minha igreja. Por que você não estava lá, Pedro? Amigo, eu estava te esperando. Eu queria te dar um abraço. Mas está tudo bem. Deixa eu te falar. Eu estou para cumprir algo. Eu estou para fazer algo. Eu quero gerar algo no teu coração, Pedro. Eu quero gerar uma expectativa em você tão grande que você não mais vai estar fora daquilo que eu tenho feito. Muito pelo contrário, você vai permanecer. E a palavra fala que ele permaneceu juntamente com os 120 até a descida do Espírito Santo. Resumindo, irmão, Deus tem uma palavra para cumprir. E eu creio que em poucos dias o Senhor vai cumprir muita coisa que Ele tem te prometido. Cerca de poucos dias. Talvez tem palavras que você já deixou sua expectativa, deixou de gerar expectativa.
mas nessa noite o Espírito Santo te chama a gerar novas expectativas para palavras que o Senhor já liberou sobre você. Você crê nessa palavra em nome de Jesus? Você acabou de acompanhar uma das nossas mensagens. Eu quero aqui deixar mais 2 opções de mensagem para você, que eu tenho certeza que vão tocar na sua casa, na sua família e na sua vida. Vai aparecer aqui do lado, você pode clicar, eu tenho certeza que você vai ser abençoado com isso. Quero também convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho da notificação para você não perder nada daquilo que temos vivido. E se você de alguma maneira quer fazer parte daquilo que temos vivido como igreja local, eu quero convidar você a lançar a sua semente. Vai aparecer aqui também um QR Code que você pode lançar a sua semente. Faça a sua parte, venha viver tudo aquilo que Deus tem feito nessa igreja e através dessa igreja nessa cidade. Que Deus abençoe a sua vida. Lagoinha, Nova York. Welcome to the Nun.